Mas agora, doutora, eu quero lhe ouvir sobre a experiência da Sapucaí, doutor. Eu estou muito curioso porque eu gosto demais disso. Eu queria lhe ouvir os bastidores, essa experiência. Conta pra gente um pouco. Eu não posso falar muito que eu vou chorar. Não tem problema, faz parte. Só para vocês começarem entendendo o tipo de emoção que bate, né? Eu primeiro preciso contextualizar, professor Viaro. Eu sou uma menina criada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um lugar onde não podia dançar da cintura para baixo. Sim. Só podia dançar da cintura para cima, porque daí era sacro, né? Só podia. Então, assim, eu não tive na minha vida infantil bloquinho de carnaval, matinê, as minhas amiguinhas iam, se fantasiavam, eu achava o máximo, né? Ficava morrendo de inveja e com muita raiva de não poder, porque era pecado. O carnaval era festa da carne, essa coisa toda religiosa que eu não preciso nem dizer, porque até os católicos, todo mundo também tem esses dogmas, né? Alguns menos, outros mais, algumas religiões proibitivas, como era o caso dos meus pais. Então, eu acabei desenvolvendo, ou melhor, eu acabei não desenvolvendo uma afinidade com o carnaval. Tanto que teve época da minha vida que carnaval ia para Ilha do Mel, quando não era ainda o que é hoje, né? Que hoje a Ilha do Mel também é carnaval. Mas eu ia me retirar, eu ia ficar quietinha, eu ia ficar calminha, né? Depois eu comecei a observar em alguns amigos próximos, antes do golpe da Dilma, já não era adventista há muito tempo, já mexia da cintura para baixo há muito tempo, mas nunca consegui ter, por exemplo, uma boa coordenação para aprender a sambar. Eu não sei sambar, né? Porque essa coisa da educação, a criança que nasce dançando é outra história, né? Que os pais incentivem seus filhos a dançar, né? É a melhor coisa que você pode fazer por eles. E aí eu comecei a verificar em alguns amigos que eram de direita, que depois essa polarização até afasta um pouco a gente, que eles diziam, ziriguidum, carnaval, que horror e tudo. E isso me afastou deles e me aproximou do carnaval, né? Justamente por conta dessa expressão popular, assim, absurda. E o Fabiano fala sobre isso muito bem numa participação que ele fez essa semana num programa da nossa mídia alternativa lá com o Ricardo Neguton, inclusive chorou, né? E ele disse da necessidade de nós da esquerda nos aproximarmos das escolas de samba, porque se por um lado as escolas de samba são dirigidas por bicheiros e tem toda essa coisa do crime organizado que se fala, colocam as milícias, colocam o PCC e tudo, por outro lado, os integrantes da escola de samba são muito progressistas e muito de esquerda, né, o povo mesmo. Então, é uma situação interessantíssima. Quando eu pensava um dia em vir para o Rio de Janeiro assistir um carnaval, né, porque para a gente lá em Curitiba isso é uma coisa distante, né, você fazer um programa de vir para Sapucaí assistir um carnaval, uma noite que seja de carnaval, já é uma glória, assim, infinita, poder estar ali, né? Então, eu só conhecia a Sapucaí, professor Viaro, de passar em frente em outros momentos que não era carnaval no Rio de Janeiro. Vamos lá ver, olha o sambódromo, que bonito, olha a arquitetura, olha isso, olha aquilo. De repente, a primeira vez que eu vou realmente entrar, eu já entro ali com essa generosidade desse convite de ir naquela ala dos amigos da escola, né, dos convidados, ao final, no chão. Então, foi um impacto, assim, extraordinário. Levem em consideração todo esse histórico meu, né, de não, carnaval era pecado, claro. Não podia ter carnaval, não tinha essa intimidade, não. E, de repente, eu chego no CEDAP, que chama, né, ali na frente, a gente chega, atravessa a passarela e já começa a entrar num outro planeta, né? Um outro mundo, e era a primeira escola a desfilar, e as fantasias, e o povo, e alguns artistas, e você vai caminhando até em direção à sua ala. E aí, a hora que você fala agora, meu Deus do céu, professor Viaro, quando eu comecei a andar, que eu olhei de um lado e vi arquibancada e povo do outro lado, que é povo pra caramba, gente pra caramba, né? O meu coração, ele fez um tum, assim, pra frente, que parece que deslocou meu coração. Meu coração deu uma deslocadinha
e atrás do meu pulmão também parece que aqui dentro de mim alguma coisa. Então eu fiquei com aquele, né? E aí eu não consegui mais enxergar detalhes. Eu não enxergava detalhes, eu só via gente. Gente. Ah, mas você viu o presidente Lula, deu tchauzinho para nós? Não, não vi. Se eu disser que vi, estou mentindo. Não vi o presidente Lula, não vi camarote de Eduardo Paes. Vi a hora que passou em frente dos jurados ali, porque está bem sinalizado, né? Mas era pouco. Então, a minha voz, ela desapareceu. Aquele samba que eu passei, né, desde que ele foi lançado, cantando em Curitiba enquanto trabalhava, não porque eu achasse que ia desfilar nada, mas porque eu queria, né, gostava, queria aprender e tudo, a minha voz, ela entrou aqui e ficou lá no túmulo do meu coração. Então eu cantava o samba sem a voz, professor Viário. É uma coisa incrível, né? E aí são 500 metros de uma emoção absurda que realmente a hora que terminou, a sensação que eu tinha era de que eu estava numa epifania, né? Que não sei explicar, não sei dizer mais do que isso, professor Viário. É uma emoção muito forte, é um grande espetáculo da Terra, sem sombra de dúvida. E da próxima vez, eu quero estar... que eu tinha comprado minha cadeirinha lá, minha cadeirinha ficou lá vazia, no setor. Eu quero estar na minha cadeirinha para assistir desde o começo, porque eu acho que deve ser um bom lugar também esse, né? De claro. Você tudo ali, deve ser um ótimo lugar. Então eu quero vivenciar, assistir um desfile inteiro, sentadinha. Aí todo esse envolvimento, essa emoção, né? A gente termina, vai para dispersão, e aí entra outra escola, mas daí tá lá, né? Muita emoção. O Fabiano Leitão estava com muita emoção, inclusive ele precisava de um pouco de ventilação, porque estava totalmente dedicado, né, à escola, sem comer, e passou. Então foi uma experiência inesquecível para essa menininha que nasceu adventista, que hoje é uma mulher, e que teve esse privilégio, essa sorte da vida de poder sentir essa emoção ali do chão. O Fabiano, ele estava com o trompete? Tava Maravilha. Maravilha. Olha, doutora, eu vou lhe dizer assim, ó, são várias emoções diferentes. Acompanhar na arquibancada é uma emoção, acompanhar desfilando é outra. Se for para a avenida e ficar no setor 1 é outra emoção completamente diferente. São coisas assim. Agora, também tem a emoção sempre pautada pela individualização da história de cada um que sente, porque a pessoa que está ali, ela não é apenas uma integrante da escola, ela está trazendo a história dela para dentro daquilo ali e o quanto que aquilo dificultou. Por isso que eu digo para alunos, digo para amigos também, que o membro da comunidade, nós nunca vamos sentir o que ele sente, em hipótese alguma. Eu posso dizer que sim, porque na minha escola lá do Rio Grande do Sul eu tive essa relação. Não era Sapucaí, não era Rio, mas pouco importa. Era a escola, eu era da comunidade e eu ajudava a fazer o carnaval o ano todo e depois ainda ia para a pista. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, assim, ó, as pessoas que não têm nenhum tipo de aproximação com o carnaval podem achar até piegas o que eu vou dizer, mas não é. A pessoa passa o ano inteiro pegando o trem lotado na central, passa o ano inteiro acordando às 5 horas da manhã, 4:30 da manhã para ir trabalhar e voltando para casa às 10:30, 11 horas. Ela é invisibilizada a vida inteira, muitas vezes varre rua, muitas vezes faz faxina, muitas vezes é ascensorista de elevador. Ela não existe para ninguém ou para praticamente ninguém. Quando ela chega na escola dela, que ela bota a fantasia e ela entra naquela avenida, ela passa a ser a protagonista, porque todos estão em volta na arquibancada, de alguma forma aplaudindo ela também, de alguma forma abanando as bandeiras, tremulando as bandeiras para ela também, porque isso é o carnaval, a inversão social
o que faz com que o pobre e o plebeu se tornem os nobres, enquanto que o nobre vai lá para aplaudir o pobre e o plebeu, e quando o nobre vai fazer parte do desfile, ele vai fazer parte do desfile desde que ele peça autorização para a escola e para a comunidade que vai deixar esse nobre participar. Então, quando essa pessoa que passou o ano inteiro no ônibus lotado, no trem lotado, fazendo faxina, varrendo e tudo mais, ela chega ali, e quando ela chega na concentração, e ela ouve o puxador de samba, o intérprete, falar alguma coisa do tipo, é agora, passamos um ano inteiro lutando, nós passamos o ano inteiro batalhando, vamos lá comunidade, a gente sabe o que a gente fez, quantos dias de chuva, quantos dias de frio, chegou a nossa hora, vamos junto, força, vamos lá. Essa pessoa se transforma, porque ela traz nas palavras de quem está no esquenta, todo aquele ano dela de invisibilidade, todo aquele ano de dificuldade, e naquele momento ela vê, nossa, esse é o meu momento. Então, quando ela ultrapassa aqueles 500, 600 metros, ela não consegue sequer ouvir o que está à volta, ela não consegue contracenar com o que está à volta, sentir, ela está apenas curtindo o momento dela, que vai acabar em 20 e poucos minutos para ela, e só vai acontecer no ano seguinte. Mas quando ela chegar na dispersão, ela já não é mais a mesma pessoa. Assim como ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, vamos lembrar dos gregos, ninguém passa 2 vezes na mesma Sapucaí. Não, não passa. E ninguém chega no final de uma Sapucaí do mesmo jeito que entrou numa Sapucaí. Não chega. Então, quando eu vejo o nosso campo desdenhando dessa cultura, sabendo o quanto eu vivi essa cultura e vivo até hoje essa cultura, eu não tenho a mínima ideia, doutora, me desculpe deixar só tanto sem falar agora, porque a gente quer lhe ouvir, mas me incomoda. Me incomoda porque eu dediquei a minha vida para estudar a história afro-brasileira, Pombas. Eu fiz meu mestrado, fiz minha pós, eu me dediquei ao carnaval, me dediquei ao samba, porque ali existe um povo que construiu a sua cultura falando uma única coisa, doutor e comunidade. Nós vamos criar uma forma de construir narrativas que não vai ser pintando uma tela com óleo como os pintores de vocês, não vai ser tocando piano como os músicos de vocês, não vai ser cantando ou dançando valsa como os artistas de vocês. Nós vamos criar a nossa forma. E a nossa forma é fazer uma procissão que vai levar, através do cordão primeiramente, depois da escola, a nossa rainha, o nosso rei, a festa de Momo, as nossas alegorias, e mais do que isso, a minha porta-bandeira que carrega o meu pavilhão. E aqui eu quero dizer parabéns, presidente Lula, por ter beijado o pavilhão, porque essa é a honraria máxima, é tu mostrar a importância que tem. Jamais entrem numa escola de samba, num ensaio, e quando a porta-bandeira vier com o pavilhão, vocês virarem a cara, beijem o pavilhão, porque esse é o respeito à cultura negra. E se a porta-bandeira traz o pavilhão, o mestre-sala representa a dignidade de toda aquela comunidade e de todo aquele pavilhão. Não é à toa que na música de João Bosco e Aldir Blanc, mestre-sala dos mares, ele diz numa parte lá, tinha a dignidade de um mestre-sala. Porque o mestre-sala representa a dignidade e ele faz a salvaguarda da porta-bandeira que apresenta e exige respeito pelo pavilhão.